João, capítulo 10, versículo 10. O ladrão vem somente para matar, roubar e destruir. Eu vim para que tenham vida e vida em abundância. Amém? Podemos vos assentar em nome do Senhor Jesus. Antes de entrar na palavra, eu quero compartilhar algo que vai edificar a tua vida. Muitas vezes, nós queremos abraçar o mundo. Queremos fazer tudo ao mesmo tempo. Nos enchemos de compromissos, de tantas coisas que nos consomem. É ou não é verdade? Tantos sonhos, tanto a ser feito. O problema é que nós somos um só. Somos humanos e temos limitações. Ninguém pode estar em dois lugares ao mesmo tempo. E muitas vezes, com a correria que esse mundo nos impõe, sem perceber, nós acabamos assumindo muitos compromissos. Queremos fazer muitas coisas ao mesmo tempo. E diz o ditado que quem quer fazer tudo acaba por não fazer nada. E é verdade. Porque nós não fazemos nada com excelência. Nada 100%. Nada da melhor forma. Porque para que você execute algo de uma forma excelente, no seu 100%, no seu melhor, você tem que priorizar. Você tem que se dedicar, você tem que se doar. Então, o meu conselho, não queira abraçar o mundo. Não queira fazer tudo ao mesmo tempo. Mas reveja a tua vida e veja aquilo que é o mais importante. Coloque na tua frente como o teu foco. Ainda que você tenha que abrir mão de coisas secundárias, que você pode deixar para frente, para em uma outra oportunidade fazer. E você vai com objetivo, com foco, sabendo aonde você quer chegar, lutar com todas as tuas forças, com todo o teu empenho, para alcançar o teu objetivo. Amém? Amém, igreja? Moisés, ele julgava as causas do povo de Israel. Todos os problemas eram trazidos a Moisés. E Moisés ouvia ambas as partes e julgava cada problema que acontecia no povo de Israel. E eram tantos os problemas, e eram tantos os casos complicados, que ele estava se consumindo. Não tinha tempo sequer para si. Não tinha tempo para descansar. Não tinha tempo para a família. Já não tinha tempo para ter comunhão com Deus. E o seu sogro Jetro vem a ele e diz: Moisés, o que você está fazendo? Você quer se matar? Por que você não escolhe dentre o povo de Israel homens tementes a Deus, que sejam sábios, e coloca eles como juízes sobre o povo? E eles irão te ajudar julgando as pequenas causas, as coisas mais fáceis, menos complicadas. Delegue funções. Assim você não vai ficar tão sobrecarregado.
E foi o que ele fez. Ele separou homens sábios, tementes a Deus, capacitados por Deus, e os colocou como juízes. E eles passaram a ajudar Moisés, um grande homem de Deus. O próprio Senhor Jesus, ele teve a ajuda dos discípulos. E às vezes nós pensamos que somos o centro do mundo. Queremos ter tudo no controle e fazer tudo ao mesmo tempo. E nós precisamos entender que nós somos limitados. Nós não somos o super-homem e nem a Mulher Maravilha. Nós dependemos de Deus e dependemos uns dos outros. Aquilo que você não pode, a mão de Deus pode. E muitas vezes Deus vai usar a vida de uma pessoa que está do teu lado. Então, aprenda a delegar funções. Aprenda que você precisa de ajuda e que você precisa priorizar. Não é o nosso caso. A nossa igreja não é uma igreja que tem muitos trabalhos, que exige muita coisa de ninguém. Mas se você somar o teu trabalho, as tuas tarefas na tua casa, na tua família, daí a soma de todas estas coisas acaba sobrecarregando. É ou não é verdade? Então, veja as tuas prioridades e faça bem feito. Eu priorizei estar com vocês, amém? Eu estava trabalhando aqui nessa igreja e com os irmãos da igreja do Evangelho Quadrangular da Bom Jesus. Mas eu tenho trabalhado muito e tenho tido pouco tempo, inclusive para mim mesmo. E eu entendi que se eu quisesse abraçar as duas igrejas, eu ia fazer um trabalho relaxado. E a Bíblia diz, maldito é aquele que faz a obra do Senhor relaxadamente. Ai daquele que trouxer uma oferta coxa no altar do Senhor. Porque Deus, Ele nos deu o seu melhor. E nós temos que dar o nosso melhor para Deus. As pessoas dizem, mas para Deus está bom. Não está muito bom, mas para Deus assim está bom. E para Deus tem que ser o melhor. Por isso, eu abri mão de estar com os irmãos da Igreja do Evangelho Quadrangular da Bom Jesus para priorizar estar aqui com vocês. Dificilmente eu vou faltar ao culto. A não ser como foi no caso de sábado, que eu passei mal. Não sei se foi pelo calor ou porque eu fui num restaurante e abusei e não pude estar com vocês. Então, muitas vezes você vai ser julgado, muitas vezes as pessoas não vão entender porque elas querem perfeição. Às vezes as pessoas exigem das outras pessoas aquilo que nem elas são. É ou não é? Elas exigem aquilo que nem elas são. Agora, a minha consciência está tranquila com Deus, porque eu sei que eu tenho feito o meu melhor para Deus. Amém? Então, eu queria passar esse conselho para você. Não sei como é que está a tua vida hoje, não sei se você está muito atarefado, mas veja o que tem importância, qual é o teu objetivo e priorize ele, porque o teu objetivo vai exigir o teu tempo, vai exigir o teu esforço, o teu empenho. Nada é conquistado sem que você se dedique, sem que você se doe em prol. Então, muitas vezes, por falta de dedicação e de priorizar aquele objetivo, é que você não tem conseguido. Então, se você colocar todo o teu empenho e toda a tua força naquele objetivo, você tem muito mais chance de conseguir. Amém, igreja? Eu quero falar um pouco nesta noite também sobre a família. A família é a base da fé cristã. Hoje nós vemos pessoas que frequentam a igreja,
que conhecem a palavra de Deus, que exercem ministério na obra do Senhor, que são pessoas que têm a presença de Deus na sua vida, pessoas que são bênção, porque ministram da parte de Deus para o povo e são usadas por Deus. Algumas são prósperas financeiramente, foram curadas de enfermidades no corpo físico, tiveram experiências com o poder sobrenatural de Deus, têm provado da grandeza de Deus em muitas áreas da sua vida. Porém, na vida sentimental, na sua vida conjugal, na sua vida familiar, não há sucesso, não há vitória, não há a presença da mão de Deus. As coisas vão de mal a pior. Em Lamentações 3,39, Jeremias diz: por que se queixa, ó homem? Queixa-se, pois, cada um dos seus próprios pecados. A grande maioria dos problemas que trazem preocupação, que trazem dor, que trazem sofrimento para a vida do ser humano, e inclusive dos cristãos, é culpa das atitudes da própria pessoa. A pessoa age fora da palavra e vontade de Deus. Age sem consultar a palavra de Deus e o Espírito de Deus. E o que ela colhe? Dor, sofrimento e frustração. Quando Deus tirou o seu povo da escravidão do Egito e os conduziu à terra de Canaã, aonde eles seriam livres para viver as promessas de Deus, Deus lhe deu vários conselhos. E dentre estes muitos conselhos foi: não se unam às pessoas que habitam e que fazem parte dos povos que lá estão. Não se unam àquelas pessoas, porque eles não fazem parte do meu povo, e não pode haver comunhão entre a luz e as trevas, entre aquilo que é santo e aquilo que é profano, entre aquele que é de Deus e aquele que não é de Deus, porque quem é de Deus vive dentro do reino de Deus, tem a mente de Cristo, tem princípios éticos, morais, que estão na palavra de Deus. E se a pessoa que é de Deus, e que está na luz, e que vive no temor de Deus, e que prioriza o reino de Deus e as coisas do Espírito, porque a Bíblia diz: quem está no Espírito se inclina para as coisas do Espírito e busca as coisas do Espírito. Se você está no Espírito, você quer estar na casa de Deus, você tem fome e sede da palavra de Deus, de conhecer a Deus, de chorar na presença de Deus, de orar, de ter mais de Deus. E ele diz na sua palavra: bem-aventurados aqueles que têm fome e sede da minha presença, porque eu os fartarei. Agora imagina você, homem de Deus, mulher de Deus, apaixonado. Digamos que você é solteiro. Tem algum solteiro aqui? Tem alguma? A irmã Caroline? Não sei se tem, mas vou dar uma pincelada para casado, para solteiro, para homem e para mulher, para não deixar ninguém de fora, tá bom? A pessoa é de Deus e é solteira. E ao invés de buscar em Deus alguém para estar do lado dela para o resto da sua vida, porque quem é de Deus não tem esse negócio de fica aqui, fica ali, fica com um e fica com outro. Quem é de Deus se guarda, se preserva. Esse negócio de ficar é do mundo. Quem fica e fica, quando Jesus vier, vai ficar. Amém, igreja? Porque quem é de Deus tem outros princípios. Quem é de Deus, quando inicia um relacionamento, é um relacionamento pautado na palavra de Deus e com o objetivo de constituir uma família. Amém? A família é o maior projeto de Deus na terra.
e o diabo tem destruído a família. Hoje, se você se informar, você vai ver que o número de divórcios no mundo está no mesmo nível dos divórcios dentro da igreja. E sabe por quê? Porque os cristãos, eles não têm o entendimento do que é um casamento. O casamento, ele transcende o mundo terreno. Quando um homem e uma mulher se casam perante Deus, eles não são unidos pelo homem, eles são unidos por Deus. E a Bíblia diz que aquilo que Deus uniu, ninguém pode separar, ainda que o homem tenha criado leis que permitam e aprovem o divórcio. A pessoa pode se divorciar, mas perante Deus ela continuará ligada ao cônjuge, até o momento em que o cônjuge falecer. E se ela vier a se unir a outra pessoa, estando o cônjuge, aquele com quem ela se uniu perante Deus, no altar de Deus, vivo, ela estará em adultério. Jesus disse: aquele que deixar a sua mulher e casar com outra comete adultério. E aquele que se casar com a pessoa que se divorciou também se torna adúltera. Aí hoje você vê pastores aconselhando a igreja: ah, não está bem, tem briga, tem contenda, está se desentendendo. Separa. Deus vai te dar alguém melhor. Falta de conhecimento. Jesus disse: o meu povo perece porque não tem conhecimento. Porque nós temos a palavra de Deus e o Espírito Santo. E a palavra de Deus e o Espírito Santo são suficientes para restaurar a nossa família, o nosso casamento e nos fazer mais do que vencedores. Amém? Muitas vezes a pessoa, quando ela se apaixona, a pessoa está solteira e ela começa a olhar para alguém e ela se apaixona. A pessoa apaixonada, ela vê aquela pessoa por quem ela está apaixonada com as lentes da paixão. Ela não vê a pessoa como a pessoa de fato é, mas ela vê um produto que ela mesma criou. Ela veste a pessoa, ela idealiza a pessoa perfeita e ela passa a ver aquela pessoa como uma pessoa perfeita. A pessoa passa a ser perfeita aos seus olhos. E ela se apaixona. Se precisar atravessar Porto Alegre, caminhando no sol ou na chuva, ela vai só para ver a pessoa e dar um oi. E ainda volta para casa pulando, feliz da vida. Ela me deu oi, ele me deu oi. E é capaz de nem dormir, rolando na cama. Eu ganhei um oi. Ganhei um oi. Perde a fome, perde o sono. E aí inicia uma relação. E aí a pessoa não é de Deus. E você é de Deus, mas a pessoa que você ama, que se apaixonou, não é de Deus. E você ainda não é casado, porque a Bíblia diz que se você é casado, continue casado, porque Deus, através da tua vida, vai alcançar e santificar o teu cônjuge. Mas no caso que você é solteiro, você vai buscar nas trevas alguém. Não tem um ditado do mundo que diz: vai arrumar... Como é que é? Como é que é o ditado que diz no mundo? Vai arrumar tuna para se coçar, não é uma coisa assim? Vai arrumar sarna para se coçar. É verdade. Eu contei outro dia. A menina ia na igreja, era uma bênção na igreja, se apaixonou por um rapaz do mundo, o rapaz não trabalhava, usava droga, vendia droga. Todo mundo diz para a criatura: esse menino não é para ti. Ele não é de Deus, ele não tem os princípios de Deus. Quando ele namorava, quem ir na igreja vai. Agora, depois que casou, as coisas mudam. Geralmente o crente inocente diz: ele me ama, ela me ama, ele vai mudar por mim, ela vai mudar por mim. Eu tenho certeza. Casou, já era. Casou, vira propriedade. Sabe por quê? Porque a pessoa do mundo tem outros valores.
A pessoa do mundo não tem os valores de Deus, nem sempre é sensata, não age com temor de Deus, não age com sabedoria. E aí aquela moça contrariando tudo e todos. Eu vou casar, eu amo ele é o amor da minha vida, ele vai se converter por mim, ele vai mudar por mim, ele vai trabalhar, casou, passou fome, passou trabalho, apanhou. E aí ligou para o pastor de madrugada, chorando. Pastor, aquele desgraçado, infeliz, demônio, eu estou passando fome. Parecia a irmã no olho, na igreja com o olho roxo. Ah, mas cadê o príncipe? Ah, pastor, ele é um sapo, aquele infeliz, aquele desgraçado. Não quero mais ele, me separei. Ele casou para se divorciar. Deus não quer isso. Deus ele reprova e abomina o divórcio. Por isso que o divórcio é um passo tão... O casamento é um passo tão sério que quando os escribas e os fariseus interrogavam Jesus e diziam: Senhor, é permitido divorciar? E Jesus disse não. E eles disseram: mas Moisés permitiu que nós dessemos carta de divórcio por causa da dureza do vosso coração. Mas essa não é a vontade de Deus. A vontade de Deus é que ninguém separe aquilo que Deus uniu. O padre, o papa, o pastor, o bispo, a lei não pode separar. A pessoa pode separar, vai ali, pega uma carta, muda de casa, mas perante Deus ela está unida. Está unida. Quisera eu que não fosse assim, ia ser mais fácil. A mulher ou o homem não está agradando. Ah, me separo, deu. Casa e recasa quantas vezes for possível. Mas Deus, ele ama a família e ele sabe os problemas que um divórcio traz para uma família, para um homem, para uma mulher, para os filhos. E para preservar a família, Deus ele tem a palavra que muitas vezes pode parecer que não é boa, mas ela é boa, perfeita e agradável. Deus sabe o melhor para cada um de nós. Amém, igreja? Então, a pessoa, ela, depois de um certo tempo, ela vê que o príncipe ou a princesa não é tão perfeito. E daí já está casada. E aí vai fazer o quê? Vai separar? Olha quanto crente divorciado. Tem essas igrejas aí, ó, dos amigos, que os próprios bispos, os pastores chegam lá, sabe como que é? O pastor chega lá e diz assim: ó, bispo, eu casei e a minha esposa não está sendo bênção, está me atrapalhando. Separa. Aí os pastores separam, casam com outra. É assim. O homem, ainda que bispo, ainda que evangélico, pode aprovar, mas a palavra de Deus é imutável. E Deus abomina o divórcio. Deus preserva a família. Amém, igreja? Deus, ele tem um propósito na família. E o propósito de Deus é manifestar o seu poder e a sua glória através da família. Deus é família. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. E baseado em si, Deus projetou a família, para que ele esteja junto da família. Então o desejo de Deus não é que quando surja o problema, a mulher ou o homem se separe. Ele ainda diz: se você, homem, é casado com uma mulher que não é cristã, e ela consente em habitar contigo, não busque se separar. Ou seja, se você arrumou sarna para se coçar, ou porque não vigiou, ou porque não consultou a Deus, e está casado, não se separe. Se tiver que chorar, chore na presença de Deus. E Deus, através da tua perseverança, da tua fé, da tua conduta, vai santificar a tua esposa ou o teu marido. Está dando para entender isso, igreja? Aí tem pessoa que no primeiro problema se separa. Ah, não. Comigo é assim, é 8 ou 80. Não casei para me incomodar. No primeiro problema já se separa. Muitas vezes é no problema, é na divergência que o casal cresce. Não estou dizendo que o casal tem que viver quebrando o pau. Não vou dizer que o casamento tem que ser mais na briga do que no entendimento, mais na guerra do que na paz. Mas, para que duas pessoas que são dois mundos diferentes que vão se unir, se tornar um mundo, se entendam, para que um conheça o limite do outro, é natural e inevitável que hajam brigas e desentendimentos, aonde o casal vai conversar e vai conhecer os limites um do outro e vão entrar em entendimento.
Às vezes, é nesses momentos que o casal amadurece. É bom quando está tudo bem, é ou não é? Quando está na paz, quando está... Mas só que é naqueles desentendimentos que um vai conhecer o outro e que vão... É que nem pegar, você quebra assim uma madeira, quebra uma madeira e você tem que unir ela. Para que ela fique bem unida, ela vai ter que entrar em atrito e ela fica... Aí um lado vai cedendo para o outro e se encaixando. Tá dando para entender isso? Tipo assim, ela vai entrando em atrito. Aquele choque, ele vai jogar uns pedaços de um, uns pedaços do outro. Até que os dois vão se encaixar direitinho. Então, vem me contar a história para boi dormir. Ah, não, sou casado há 50 anos e nunca briguei. Tá bom, eu acredito. Alguém aí é casado e nunca brigou? Ou a pessoa é muito songo-mongo, né? Aquelas, sim senhor, não tem. Porque uma pessoa que anula a outra, tem marido que é assim, tem mulher que é assim. Olha só. É só a vontade dela que tem que prevalecer. Às vezes o marido trabalha, hoje a mulher tem trabalhado mais. Antigamente as mulheres eram muito dependentes dos esposos. Hoje elas estão ganhando espaço, estão trabalhando, estão se tornando independentes e se sustentando. Mas muitas mulheres antigamente suportavam o marido adúltero e bebum, cachaceiro, porque dependiam, não tinham trabalho, não podiam se sustentar, faziam muitos filhos e aí tinham que aguentar uma vida de sofrimento, uma vida apanhando, e o marido subjugando a mulher e fazendo a mulher negar a si mesmo. Nunca procurava agradar a mulher, conhecer a mulher, saber a vontade da mulher, e aí gerava uma mulher infeliz. Uma pessoa que se nega em prol da outra, 100%, que sempre está se anulando em tudo, em todos os momentos, se torna uma pessoa infeliz. Então, tem pessoa que é assim, e até crente. Não, na minha casa quem manda sou eu e a minha vontade, e pronto. E anula a esposa, ou a esposa quer anular o marido. É sempre a minha vontade. Se quer sair, o cônjuge tem que ir de arrasto. Não respeita o cônjuge e diz, não, hoje eu estou cansado, estou com dor de cabeça, preferia ficar em casa. Não, tu vai e pronto. Até para namorar, às vezes. Não tem de não. Sabe, a pessoa que anula a outra, ela não vai ser feliz. Sabe por quê? Porque uma pessoa não pode dar o que não tem. Então, se eu fizer do meu cônjuge uma pessoa infeliz, uma pessoa que se anula, ela não vai poder me fazer feliz. E eu vou ser infeliz. E vai ser dois infelizes morando juntos. Então, para que a relação dê certo, você tem que conhecer a pessoa que está do seu lado. Conhecer as necessidades da pessoa que está do teu lado. Porque as tuas necessidades são uma, as necessidades do teu cônjuge são outra. Cada pessoa vê o mundo de uma forma e tem uma necessidade. Então, a pessoa tem que ser sábia e conhecer o cônjuge. Tem pessoas que são mais românticas, têm a necessidade de um abraço, de carinho, de afeto, do eu te amo, eu não vivo sem ti. Tem pessoa que é mais durona, tanto faz como tanto fez. Cozinha, lava minha roupa que está tudo certo. Tem marido que é assim, eu sou um bom marido, trabalho, me esforço, na minha casa não falta nada. Minha nega velha queria um sofá novo, fui lá e escolhe. Cheguei lá e paguei à vista. Minha mulher reclama que está sem roupa, pego ela pela mão, levo na loja e compro. Tem um monte de sapato, tem calça, tem roupa que nem usou. Está lá com o roupeiro atulhado. Não cabe mais. E a mulher está infeliz, cheia de sapato, com sofá novo, cheia de roupa e se olha no espelho, com aquelas roupas lindas da C&A. E se acha feia por quê? Porque a autoestima está embaixo. Porque o mais importante, ela não recebe o amor, a atenção e o carinho. Para a mulher, mais do que o mantimento, mais do que a segurança material, ela quer o amor do marido, o carinho. E o carinho não é aquilo que você dá financeiro, é aquilo que você dá de si.
É aquele abraço, é aquele eu te amo, é aquela atenção no ouvir. Às vezes a mulher fala, e o marido sabe como que o marido ouve? Blá, 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 blá. E a mulher está ali, porque o nosso filho brigou com o filho do vizinho, o pai do vizinho veio reclamar, eu não sei o que vou fazer, a professora mandou chamar na escola, e o marido olhando para a TV, e só escutando aquele blá, 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 blá. E a mulher pergunta, o que eu falei? Ah, não sei, mulher, só me incomoda. Aí a mulher começa a se sentir triste, começa a se ver de uma forma menor da que realmente ela é, começa a ficar deprimida. Por quê? Porque ela não se sente amada, ela se acha feia. Poxa, o meu marido não me ama, o meu marido não me ouve, o meu marido não me valoriza, ou vice-versa. Então ela começa a ficar deprimida, começa a se ver feia. Aí ela se olha lá, sentada no sofá, chique, que você deu, naquela roupa bonita que você deu, e se vê feia. E aí a mulher está triste. Aí você chega em casa e quer namorar. A mulher que se sente feia, está deprimida, nem namorar tem vontade. É ou não é verdade? Porque ela não está bem consigo mesma. Aí o que acontece? Eu não estou dizendo que justifica, eu estou dizendo que acontece. Porque não tem um ditado que diz que a oportunidade faz o ladrão. É ou não é? A oportunidade faz o ladrão. Tem lá um carrinho do teu filho de controle remoto e o portão está aberto. Até que não é ladrão, mas não tem uma índole cristã, vai passar, vai olhar, vai dar de mão e vai levar. Então a mulher está deprimida, está triste. Ou o marido. Porque às vezes a mulher também não dá atenção para o marido, não ama o marido, não dá carinho para o marido. Os dois lados. Casamento é uma doação. Eu me dou para minha esposa e a minha esposa se doa por mim. Eu sou o maior incentivador da minha esposa e ela tem que ser o meu maior incentivador. Quando você tem um problema, quando você tem uma angústia, ou quando você tem um sonho e você tem algo para dividir com alguém, ou para desabafar, ou para se alegrar e comemorar, a primeira pessoa que você tem que pensar é no teu cônjuge. Senão está errado. Sabia disso? E você tem que conquistar isso. Você tem que ser o maior incentivador. Se você vê que o teu cônjuge tem um sonho, tem um projeto, todo mundo pode estar desanimando. Ah, desiste, não vai dar. Mas você vai ser a base, o alicerce. Você vai ser a coluna, você vai ser o sustentador. Você vai ser aquela pessoa que vai ouvir e vai incentivar. Não vai dar certo, vai conseguir, eu sou contigo, nós vamos dar a volta por cima. Porque o mundo pode estar caindo na tua volta, mas se o lar, se o casal está firme, está bem um com o outro, nada vai atingir essa família. Está dando para entender? Nada vai atingir essa família. Pode estar toda a vizinhança, todo mundo querendo apedrejar a tua casa, xingando, condenando, mas se o casal está bem, ninguém derruba a família. Está dando para entender isso? Ninguém derruba. Por que as famílias estão se destruindo? Porque estão desalinhadas. Hoje, os cristãos, ainda quando a pessoa, poxa, eu era do mundo, casei com uma pessoa do mundo, depois me converti, é uma coisa. Aí, amém, Deus vai trabalhar. Vai ser difícil, vai ter momentos ruins, mas Deus vai trabalhar. Agora a pessoa está na igreja, é de Deus, e vai lá no mundo, como se Deus fosse incapaz de dar alguém que está na luz. Deus vai dizer para a pessoa assim, olha meu filho, eu não tenho ninguém da luz que foi transformado por mim para te dar. Mas eu vou lá, vou conversar com o diabo, vou ver se ele me empresta um dos filhos dele e trago para ti. Parece que é isso que acontece. Porque eu me lembro quando eu me converti, daí eu tinha 19, 20 anos, e na igreja, sabe o que acontecia? A piazada do mundo ia tudo para a igreja, sabe para quê? Para buscar Deus, para conhecer Deus? Não. Para fazer a festa com as crentes. Tudo do mundo vinha. E aí na igreja, entre os jovens, era aquela ficação. Era uma coisa que eu ficava horrorizado, assim, indignado, sabe? Porque a igreja é lugar de adorar a Deus, de servir a Deus, e era uma prostituição. E às vezes a pessoa, ela é de Deus. Ah, mas o meu amigo casou, as minhas amigas casaram, está todo mundo casando, eu estou ficando para titia. Fica para titia. É melhor sozinho do que mal acompanhado. No momento certo, Deus vai colocar
a pessoa certa do teu lado. Às vezes, por carência, a pessoa acaba se entregando para a pessoa errada. Às vezes, por carência, por não saber esperar em Deus. A Bíblia diz, esperei com paciência no Senhor, e Ele do seu santo monte me ouviu, e me atendeu, e firmou os meus pés sobre a rocha, e os pés estavam num charco de lodo. Então, às vezes, a pessoa, por não consultar a Deus, não ouvir a Deus, ela acaba trazendo problemas que mais tarde vão dar dor, sofrimento e destruição para a vida dela. Aí, Deus, tu não me ama, Deus esqueceu de mim. Que nada, você não ouviu a Deus, você não consultou a Deus, você não teve sabedoria. Então, seja sábio. Se é solteiro, espera em Deus, ora, se consagra. E quando for escolher alguém, não escolhe pela cor dos olhos ou pelos lábios carnudos. Escolhe pelo caráter. Vê se a pessoa é realmente uma pessoa de Deus, se é uma pessoa que tem caráter, se é uma pessoa que trabalha. Tem mulher hoje em dia que tem que trabalhar por 2 para sustentar o marido vagabundo. Sabia disso? E o engraçado que parece que elas preferem esse tipo de pessoas. Você vê, às vezes, a pessoa é trabalhadora, é decente, é certinho, solteiro. Aí você vê na esquina lá, com cigarro na mão, sem camisa, aquele fininho das trevas, vagabundo, que não quer nada com nada a vida, cheio de menininha correndo. É o cara da hora. É ou não é? Aí depois estão grávida, aí o carinha some, nem pensão não dá. Aí vai levar lá, mãe, tu me criou, agora cria o meu filho. Está acontecendo isso. Dentro das igrejas está acontecendo isso. E isso é uma vergonha. Sabe por quê? Porque se prega muito em prosperidade, se prega muito cura. Amém? Deus prospera e Deus cura. Mas não se prega coisas como eu estou falando hoje. Talvez pode parecer chato, assim, né? Mas são coisas do dia a dia. São coisas assim que podem determinar a tua felicidade. O que adianta? Você está bem com Deus, você está bem no ministério, você está bem no teu trabalho, mas teu casamento é uma droga. Tua vida vai ser uma droga. Então Deus, o mesmo Deus que cura e que te enche do Espírito Santo, que quer te salvar, quer que tu tenha uma vida conjugal feliz. Amém? O mesmo Deus que provê, o mesmo Deus que faz milagres, Ele é o Deus que quer abençoar e restaurar a tua vida conjugal. Deus tem uma pessoa certa. E Deus, Ele quer fazer da pessoa que está do teu lado a pessoa certa, se você já é casado. Deus pode transformar. Às vezes, a pessoa não dá oportunidade. O mundo não dá oportunidade para o relacionamento amadurecer. Porque os casais se formam. Daí, nas primeiras brigas, quer saber? Não deu certo, tchau. E às vezes, naquelas brigas, naquele desentendimento, é no ouvir e no falar, é no conhecer, que aquele relacionamento vai amadurecer. Eu vou ser hipócrita com vocês. Eu nunca briguei com a minha esposa. Lógico que eu briguei. É lógico que às vezes nós nos desentendemos. É lógico que às vezes eu quero, sei lá, sair, ela quer ficar em casa, ou às vezes eu quero jantar fora, almoçar fora e ela não quer, né? São coisas normais. É lógico que o casamento não pode ser uma briga constante, um desentendimento constante. A casa é um inferno. Não é assim. Mas todo casal vai discutir a relação. Vai conversar para que haja entendimento. Então a solução não é separar. A solução é conversar, é dialogar. Tem que haver conversa entre a família. Muitos problemas eles não são solucionados porque a pessoa só quer falar. Vai aqui, ó, tu me escuta. E os ouvidos estão fechados. E a Bíblia diz que Deus deu 2 ouvidos. Seja paciente no ouvir e tardio no falar. A pessoa só quer falar, só quer impor a visão dela, o jeito dela, o que ela quer, não quer ouvir. Ela não entende que ela também tem que fazer a outra feliz. Ela também tem que completar a outra pessoa. Ela também tem que atender as necessidades da outra pessoa. Ela só pensa nas delas, porque é egoísta, é amante de si mesmo. E daí a outra, o infeliz, não vai poder fazer ela feliz. E às vezes o que acontece também é o que a minha teoria chama de substituição. Digamos assim,
A pessoa está num casamento e ela começa a brigar e a se desentender, e o lar dela, a vida conjugal, amorosa, vira um caos. E ela se vê presa a um monte de problemas. Ela se vê presa a um mundo que há uma relação insatisfatória. E ela, então o que ela faz? Ela substitui, ela vê uma outra pessoa, um amigo, um colega de trabalho, alguém que usado pelo diabo vai dizer o que o marido ou a esposa não diz, porque isso acontece. Às vezes o casal, a mulher está carente, o marido está carente, uma briga, um desentendimento, que nem eu falei, às vezes a mulher que olha ali está triste, o marido babacão, dá tudo para a mulher, mas não dá carinho, não dá amor, não ouve, não dá atenção, e acha que é o rei da cocada. Não, a dispensa está cheia de sapato lá, o que ela quer, ela tem. Eu sou um bom marido. Em parte, mas o principal não dá. Daí, o diabo vai trazer outra pessoa que vai dizer o que ele não diz. Vai elogiar, vai ouvir, vai dar carinho, vai dar atenção, vai fazer a pessoa se sentir importante. E a pessoa carente, a pessoa fragilizada, é ou não é? Alguém aqui já se sentiu carente? Fragilizado, sozinho, desamparado? O que acontece? A pessoa fica vulnerável. Então o diabo, ele traz alguém, começa a te elogiar, começa a te ouvir, começa a te colocar para cima. Quando vê, acontece. Ninguém está acima do bem e do mal. Então, tem que vigiar e fazer o quê? Fechar as brechas. Não foi isso que Jesus ensinou, a fechar as brechas? Por que uma pessoa adultera, um relacionamento acaba? Será que um casal está vivendo bem, se entendendo, se amando, se respeitando, e de um dia para o outro, sem mais nem menos, o homem vai lá, ou a mulher vai lá, adultera, e eles brigam e se separam? Não. É porque as brechas já existem. Já vem havendo uma distância entre o casal. Já vem havendo falta de diálogo, falta de entendimento. A Bíblia diz, irai-vos e não pequeis. Não se ponha o sol sobre a vossa ira. Ou seja, brigou, se desentendeu. Deus sabe que isso acontece e que é normal. Todo ser humano se irrita, todo ser humano. Tem pessoa que quer passar aquela imagem de santa, né? Oh, meus irmãos, eu sou santo, eu nunca me irrito, eu nunca brigo, eu nunca falo num tom mais alto. Mentira! Não tem quem não se irrite, quem não acorde lá um dia azedo, mal-humorado. O ser humano é assim. Nos Estados Unidos, no Japão, na China, aqui em São Paulo, o ser humano é assim. Deus sabe disso. Mas só que ele diz, irai-vos e não pequeis. Não se ponha o sol sobre a vossa ira. Ou seja, brigou, se desentendeu, está magoado. Senta e conversa. Não deixa isso ficando, passar batido, porque a distância ela vai aumentando. Quando vê o casal, está um num mundo e o outro num outro mundo. Vivendo na mesma casa e às vezes dormindo na mesma cama. E aí é um passo para o adultério, é um passo para a separação, é um passo para mais uma família ser destruída. Então, muitas vezes, você que é de Deus, que tem sabedoria, vai ter que buscar conciliação, e muitas vezes, não é a frase que eu vou falar, mas muitas vezes você estando certo, muitas vezes você vai dizer, mas pastor, eu estou certo, eu estou dentro da razão, foi ela ou ele que errou. Mas muitas vezes você vai ter que chamar a pessoa, olhar para a pessoa, sabendo que você está certo, cheio da razão, mas você vai ter que engolir o orgulho. Nós precisamos conversar. Quero te pedir desculpa, eu errei, eu quero que a gente se entenda, porque nós somos uma família, e eu não quero que essa briga continue, e Deus vai te dar sabedoria. Porque se a pessoa colocar o orgulho acima do amor, se a pessoa for de dura serviço, não, eu estou certo e pronto, é mais uma família destruída. Então, Paulo ainda disse, né? Você que é forte na fé, tem que ser paciente com os fracos na fé. E perdoar
é coisa de quem é forte, não é coisa de fraco. Perdoar, você vê, Jesus perdoou, quem mais perdoou? Estevão, que foi apedrejado, Pai, perdoa-os, porque ele não sabe o que faz. Então não é para fraco, fraco não perdoa, mas quem é forte no Senhor perdoa. Então muitas vezes, não é que você vai se negar sempre, você não vai expor, você vai conversar com a pessoa, você vai, me desculpa, eu errei, eu sei que eu preciso melhorar em muitas áreas, mas com carinho, com jeito. Às vezes a pessoa erra, não é daquilo que. Não é porque ela falou algo errado. Ela falou coisa certa, mas ela falou da forma errada. E às vezes você falar algo certo da forma errada acaba estragando tudo. Se torna tudo errado. Então, a Bíblia diz em Provérbios, o sábio sabe o tempo e o modo. Se você é de Deus, se você pedir sabedoria, a Bíblia diz, quem precisa de sabedoria, peça a Deus, que Deus a dá àqueles que a pedem sem medida. Então, peça a Deus sabedoria. Deus, estou me desentendendo com o meu cônjuge, me dá sabedoria, para no momento certo e da maneira certa, porque também tem um momento certo. Às vezes a pessoa vai falar no momento errado. Então, o marido ficou o dia inteiro aguentando o chefe, que é uma mala, os colegas, cheio de problemas, chega em casa suado, tirando a roupa, a mulher, vem cá, tu vai ouvir. Aconteceu isso. O marido, por que ela não explode? Tipo assim, sabe? Então, seja sábio. Peça para Deus te mostrar o momento certo. Deixa a pessoa ir tomar um banho, se refrescar, comer alguma coisa. Dia que a pessoa está irritada. Né? Não é o momento certo. Tem pessoa que não sabe, não tem o tímulo. Não vai, fala a coisa da maneira errada. Assim a pessoa está te contando algo e você quer dar um conselho, a pessoa está errada e você quer dizer que ela está errada. Tem jeitos e jeitos de você falar. Se você falar que uma pessoa está errada, mas se você falar com carinho, do jeito certo, e mostrar como ela pode fazer para ser melhor, ela vai te dar um beijo e dizer, tu tá certo, obrigado, eu não tinha percebido isso. Agora, se você chegar, tu é um burro mesmo, que mané, tu não tá vendo que isso daí não é assim, se tu fizer isso, tu não faz nada certo, faz tudo errado. Tem gente que é assim, tá certo, mas fala da maneira errada, no momento errado. Tem mulher que é assim, tem marido que é assim. Então, seja sábio. Se você está na igreja, para alguma coisa tem que te servir. Você não pode ser do mesmo padrão dos cabeças duras do mundo. Tem que ter sabedoria. Então, Deus vai te mostrar o momento certo, a forma certa. Dizem assim que o marido é o cabeça. Mas, na verdade, a mulher que é sábia, ela faz o marido mais grosso e chucro fazer as vontades dela. E sem pôr. Ela não precisa chegar para o marido grosso, chucro, galdé. O marido ainda fica batendo o peito e diz, lá na minha casa quem manda sou eu. Mas ele nem percebe que faz tudo que a mulher quer. Porque a mulher, com jeitinho, com sabedoria, um jeitinho que só a mulher tem. Mas o marido, sem perceber, está na mão da mulher. Se ela for sábia. Agora, a mulher que não é sábia, como diz na Bíblia, com as próprias mãos destrói a casa. A mulher sábia edifica a sua casa, mas a insensata, com as próprias mãos, a destrói. Então, seja sábio. Vê que a pessoa está irritada, está soltando fogo pelas ventas. Não adianta você querer falar naquela hora. Não vai te ouvir. Não adianta você querer mostrar a tua forma, a tua razão. A pessoa não vai te ouvir. Às vezes é melhor você ouvir quieto. Às vezes a melhor resposta é o silêncio. Depois que a pessoa se acalmar, que baixar a poeira, você chama a terceira conversa, daí ela vai te ouvir. E às vezes a pessoa, na hora ali, de cabeça quente, fala sem pensar. Tem muito casamento e tem muito lar que hoje não existe. E pessoas que se amavam e que até se amam até hoje e que brigaram e estão morando juntos e que estão com a vida destruída e com a família destruída. Sabe por quê? Porque foram brigar e sem pensar falaram coisas que não queriam, no calor do momento. Uma vez um senhor, um jovem, lá em Viamão, ele veio e falou para mim, pastor,
quero falar com o senhor. O que houve, meu irmão? Eu saí de casa, eu briguei com a minha mulher, na hora de cabeça quente, eu xinguei e eu falei coisas que eu não deveria falar. Falar é fácil, é que nem lançar pena no vento. Pega um travesseiro, pega um monte de pena na mão, sai no vento e joga. É fácil. Depois difícil é juntar as penas. É fácil você falar, você magoar, você fazer uma ferida de alguém com aquilo que você fala. Difícil depois é curar aquela ferida. E às vezes o casal vai magoando um ao outro, vai ferindo um ao outro, com palavras. Às vezes a palavra, como diz, quer mais do que um tapa. Então, pensa antes de falar. Se está com a cabeça quente, deixa para falar em outro momento. Deixa para conversar em outro momento. Amém? E Deus vai dar sabedoria. Então, quem é solteiro, espere em Deus. Deus vai colocar a pessoa certa. Deus vai mostrar alguém que tem um caráter transformado por Ele. E quem é casado, não desiste do teu cônjuge. Ora, busca a sabedoria e direção de Deus, que Deus, Ele está trabalhando. E a Bíblia diz que aquele que começou a boa obra é fiel e poderoso para completá-la. Não coloque ninguém no lugar do teu cônjuge. Né? Porque às vezes a pessoa está ali, está tão atribulada no casamento que ela não vou mais gostar de ti. Começa a idealizar o colega, a colega, o amigo que falou coisas, que deu atenção, que deu carinho. Mas é furada, porque vassoura nova varre bem. Eu vou sair dessa relação que está com problema e vou ficar com o Joãozinho ou com a Maria, que ele é tão diferente que lá é um outro. Esse é um príncipe. Todo início de relacionamento é mil maravilhas, não é? É um conto de fadas, é tudo perfeito. Cada momento que eu passo com você é mágico. É mágico, na hora é mágico. Porque você está vendo a pessoa com os olhos da paixão. A pessoa é perfeita. Mas deixa o tempo passar, que vão vir os mesmos problemas que terminaram o outro casamento. Daí o que você vai fazer? Como o mundo, de casamento em casamento, tem pessoa que casa e descasa 4, 5, 6, 7 vezes. Já perdeu as contas. Então, a solução não é fugir. A solução não é mudar de cônjuge, mas mudar de atitude. Se você é de Deus, Deus tem que te dar sabedoria. Deus vai te dar graça. E o teu lar vai ser um pedacinho do céu, amém? O teu lar vai ser um pedacinho do céu. Então, enfrentando os problemas de frente, com paciência, com oração, com sabedoria, e Deus vai fazer a obra. Amém? Vamos nos colocar em pé? Tem bastante coisa para nós conversar sobre esses assuntos. Não é. Tem pessoas que ainda dizem, que você já ouviu alguém dizer assim, não, comigo eu não caso para sofrer. Qualquer problema, começa a ter desentendimento, já me separa. Já pega minha trouxa, minha escova de dente e já sai. Vai ser uma pessoa infeliz. Vai ser uma pessoa sozinha. Vai ser uma pessoa que tu vai ver de relacionamento em relacionamento. E tem crente, tem gente que é de Deus assim. De casamento em casamento. De relação em relação. Porque não aprende. Então, não é... Às vezes não é a pessoa que tem que mudar, é as suas atitudes. Se você mudar de atitude, você vai conseguir mudar tudo na sua volta. Tem aquele ditado que diz assim, tem verdade nele. O ditado que diz assim, se você quer mudar o mundo, comece mudando você mesmo. Se você mudar as suas atitudes, se você for mais paciente, mais sensato, mais compreensivo, mais sábio, você vai conseguir mudar as pessoas que estão na tua volta. Não é pela força, não é pela imposição, mas é com sabedoria. Com sabedoria você consegue, amém? Vamos fechar os nossos olhos? Espero que tenha sido proveitoso em algo. Pai, nós te agradecemos por estes momentos que nós podemos estar reunidos em teu nome neste lugar. Obrigado, Senhor, por que nós temos aprendido da parte do Senhor. Sabemos, Pai, que a família é a base da fé cristã, é projeto de Deus. E nós vemos, Pai, nos nossos dias, centenas e centenas e milhares de famílias cristãs que conhecem a Sua palavra destruídas. Pessoas se divorciando,
pessoas fugindo dos problemas, porque não têm conhecimento da tua palavra. Meu Deus, as estatísticas mostram hoje que o número de divórcios entre as pessoas do mundo que não te conhecem são iguais àqueles que professam a fé no teu nome. Ó Deus, e precisa haver uma diferença entre aqueles que servem a Deus para aqueles que não servem a Deus. Pai, nós temos visto na tua casa, muito se fala em prosperidade, e nós cremos que o Senhor é o Deus que prospera. Muito se fala em cura, e precisamos ser curados, tanto do corpo quanto da alma, porque o Senhor é o Deus que cura. Nós cremos no teu poder curador. Nós também sabemos, Pai, que o Senhor é o Deus da família, que o Senhor é o Deus que projetou o lar, para que a tua glória se manifeste em cada família. Então, meu Pai, nos dê sabedoria, nos dê, Pai, graça, porque, Pai, muitas vezes precisamos mais graça para o casamento, para a vida conjugal, do que para o ministério, do que para outras tantas coisas. Porque é na nossa casa, meu Pai, que o Senhor vai nos moldar. É na nossa casa, meu Pai, que realmente vamos colocar em prática aquilo que temos aprendido neste lugar. É fácil, Pai, levantar as mãos entre irmãos no culto e dizer que nós te adoramos e queremos ser como o Senhor, mas é no dia a dia, é naquela situação em que nós somos afrontados e que pisam no nosso calo e que nós temos a razão, meu Pai, e que mesmo assim precisamos negar a nós mesmos. E mesmo irados, Senhor, nos calar e perdoar, e ser pacientes, e ser longânimos, e usar de misericórdia para que as pessoas que estão do nosso lado e que não estão no mesmo nível que nós, que não te conhecem da forma íntima como temos te conhecido, possam ser também alcançadas pela tua mão. Então, Pai, dê crescimento espiritual ao teu povo, dê sabedoria, Pai, para que nós venhamos plantar sementes que venham produzir frutos de vitória. Que tudo que nós fizermos, Pai, seja para a glória do teu nome. Abençoa a família, a vida conjugal lá. Traga entendimento à tua igreja, aos teus filhos, em nome do Senhor Jesus. Diga amém. Graças a Deus. Pode sentar em nome de Jesus. Pedir para o irmão passar aqui na frente para fazer a oração pela oferta. Se você trouxe a sua oferta, segura na tua mão. Se você trouxe o teu dízimo, segura na tua mão. Se alguém quiser conversar comigo depois do culto, você pode conversar, você pode tirar alguma dúvida, se você precisar de oração. Amém? Você pode me procurar. Ó Pai amado, nós te damos graças, Senhor, por tudo, meu Deus, que o Senhor tem nos dado. Senhor amado, enche a nós de graça, de poder, meu Deus. Ó, meu Deus, agora leva a nossa casa, Senhor, na tua paz, meu Deus, embaixo da